Olá, boa tarde. Estamos aqui mais uma vez com o nosso programa Fala Sério com a Adriana Pupumaia. Dia 19 de março, 15 horas, estamos começando aqui. Hoje com uma convidada mega especial, a Paty Baggio, que eu já vou apresentar ela para vocês. Gente, não esqueçam, estamos ao vivo na Rádio Pôr do Sol 91,9. Estamos ao vivo na FM pordosol.com.br, aplicativo, no Facebook da Rádio Pôr do Sol, no canal da Varzianet 115, Pixelnet 151. Então, vocês acompanhem junto com a gente, façam suas perguntas, interajam e a dúvida pode tirar aqui, manda no WhatsApp da rádio, que é 11 93329 0919, né? Quero mandar um beijo especial aqui para esses meus amigos, né, da Rádio Pôr do Sol, que dão esse espaço para nós maravilhoso. O Cal, o Brisa, o Dircélio, o Luiz, o Vlad, que dão um apoio super bacana pra gente, Vlad. Então, agradeço muito. Gente, nos sigam nas redes sociais, né? O Grupo Força Jovem precisa de compartilhamento. Então vai lá, compartilha o Força Jovem, compartilha, fala sério, que isso aí dá um engajamento bom e a gente começa. E agora estamos com o CNPJ do Força Jovem, delícia, gente. Agora a gente pode fazer um monte de coisa bacana. Então vamos lá, vamos apresentar essa princesa que, gente, acreditem. Esta mulher tem 53 anos, né? É difícil a gente acreditar, mas ela tem. Paty, seja bem-vinda, minha amiga querida. Convite. Fizemos um magistério juntos, somos da primeira turma do magistério do Divino Salvador. A gente se conhece há anos e anos, 30 anos para mais, né, Adri? Mais. Que legal, é uma honra estar aqui conversando com você, rever, relembrar que a gente estava aqui antes conversando, a gente estava sobre o passado. Esse a gente não pode contar no ar, gente. Isso aqui legal. É muito gostoso. Paty, me conta, você foi fazer educação física? Eu fiz educação física, me formei em 1994 e cheguei a dar aula, depois eu parei. Quando veio a pandemia, assim, a atividade física sempre esteve presente na minha vida, né? Eu sempre fiz academia, no começo a gente gosta, depois a gente começa a pegar o hábito e agora a gente vai mesmo que no automático. Quando chegou a pandemia lá em 2020, para não surtar todas as academias fechadas, eu comecei a treinar em casa, que foi aquele boom de treino em casa, todo mundo começou a ficar desesperado, né? Vamos fazer atividade física. Eu lembro dos teus vídeos, eu lembro. E aí eu comecei a fazer uns treinozinhos, então eu treinava em casa e logo depois eu acabava postando nas redes sociais, postava lá no Instagram e aquilo começou, posta mais, posta exercício para cintura, posta exercício. E aí eu comecei a fazer cada vez mais. E elas começaram a dar um retorno bem bacana para mim. E eu falei assim, nossa, que interessante. Eu fui despretensiosa nisso. Eu nunca pensei em que fosse repercutir tanto. Virar uma influencer famosa. Não, em nenhum momento eu falei, eu quero ser isso. Não, correu tudo muito naturalmente, né? Que delícia. Então eu comecei a postar, começou a elas gostarem. E aí começaram a vir as marcas, fazer as parcerias, aí que eu comecei a falar, não, vou fazer disso uma profissão. Hoje eu acabo trabalhando só nas redes sociais, com os parceiros, né, continuo com os vídeos, e a minha motivação é provar para as pessoas que a gente pode ter energia, saúde, vitalidade, independente da sua idade. Então, existe muitas crenças limitantes, né, em relação a mulheres 40 a mais, principalmente 50 a mais. Nossa Senhora. E que a gente pode, menopausa, então, e a gente pode, hoje em dia, a gente tem muita informação, tem muito acesso, e a gente pode conseguir fazer de uma maneira mais leve e mais saudável para mente e corpo, né? Os dois têm que estar ali em sintonia. Sim, sim. É engraçado, né? Porque a gente tem, eu não digo nenhum tabu, mas é uma limitação. A gente chega nessa idade, você começa a sentir o peso da menopausa, da falta do hormônio, e você vai tendo isso. Como que a gente consegue fazer para mudar, Paty? Como que a gente... Porque é difícil, o desânimo vem, né? Você tem que fazer reposição hormonal. Por exemplo, eu tive que parar um pouco da reposição por causa do problema cardíaco. Então aí você fica sem essa motivação. Como que a gente busca isso? Eu costumo assim, na minha vida eu adotei 6 pilares
que eu levo muito a sério. Por quê? Hoje em dia a gente tem tanta informação na internet, a gente é bombardeada de informação o dia todo. Se a gente for seguir tudo que a gente vê na internet, Nossa. a gente fica louca e não faz nada. Então, assim, é desde, porque suco detox, cápsulas drenantes, gominha para crescer cabelo. Então, assim, gente, vamos parar e vamos fazer o básico. Porque é o básico que funciona. Então, eu falo assim, existem 5 pilares. O sexto eu falo que é a cereja do bolo. Então, assim, mesmo uma pessoa que não pode fazer a reposição hormonal, se ela conseguir fazer esses 5 pilares aqui, ela vai ter uma qualidade de vida bem melhor. Então, qual que é a primeira? Eu falo que é beber água. Muita gente não faz o básico. Não é. Então, a água, gente, a gente precisa da água para músculo, articulações. E a gente tem muita esquece. dor nas articulações. A água, ela vai ajudar a lubrificar aí as suas articulações. Então, é uma coisa, eu falo, fazendo o básico bem feito, O mínimo, funciona. Paty, de água, por exemplo. Olha, eu falo assim, 2 litros de água, uma Mínimo. conta aí por cima, no mínimo, tá? Se você faz atividade física naquele dia, aí você joga mais 1 litro aí pra dentro, vai para 3 litros. Eu ando com a minha garrafinha de água, uma dica que eu dou é, ande com uma garrafa de água, já compra uma garrafa de 1 litro, Deixa eu beber água, gente. e você leva com você. Então, assim, eu, mesmo na minha casa, eu vou pra sala, eu levo a garrafa junto. Eu vou pra cozinha, eu vou pro quarto, eu tô sempre levando a garrafinha junto. É um jeito de eu saber a quantidade que eu bebi naquele dia, porque se eu ficar só no copo de água, Você perde você não o vai perder. controle. Você vai falar, daqui a pouco eu bebo, e a gente acaba passando. Então, assim, uma dica prática é ande com uma garrafinha para você saber o quanto você está tomando de água ali por dia. Esse é o primeiro pilarzinho. Já começa aí. O segundo pilarzinho que eu acho importante, que é a alimentação, comida de verdade. Ai, Não gente. precisa inventar moda não, gente. O básico funciona. Arroz, feijão, uma proteína. Eu como proteína animal, tem gente que não come, mas eu gosto de carne, de frango, eu gosto da proteína animal. Proteína vegetal, que são os legumes, grão de bico, né? Se a pessoa que não come carne tem que ter isso, principalmente. E legumes, frutas. Eu já vi muita dieta ali que corta carboidrato. Eu vou cortar o carboidrato porque eu preciso Doutor emagrecer. Atkins. Doutor Atkins. Eu preciso. Eu Só proteína. já caí Eu nessas também, coisas. eu também. Eu já fui vítima de muita dieta de modinha. Não funciona, não tem como. Gente, eu também. Então é o básico, aquele pratinho básico de arroz, feijão, carne, salada, legumes, frutas. Isso daí que funciona. Nas 2 refeições. Nas 2 refeições. E assim, o importante, sempre coloca, principalmente depois dos 40 anos, coloca uma proteína em todas as refeições. Tomou café da manhã? Aí você não vai só comer um pão com manteiga. Você vai colocar uma proteína, um ovo, você vai colocar um leite, um whey, alguma coisa que supra a sua necessidade de proteína naquela refeição. No meio da manhã, se você faz o lanchinho no meio da manhã, eu sempre incluo uma proteína ali no meio também. Por isso que eu gosto muito de whey protein, eu acho muito prático. E é um lanche rápido, proteico, que você consegue levar na sua bolsa. Se você está fora de casa, está no trabalho, você bate ali com shake, leva uma fruta. Isso já é um lanchinho da manhã, porque eu faço 5 refeições no dia. No almoço... Cara, inacreditável. Ela faz 5 refeições. Ela faz 5 refeições, Mas é gente. porque eu como o certo, eu como... Sim, você faz 5 refeições eu comendo evito direitinho. processados, lógico, no final de semana eu saio fora. Mas durante a semana eu sou muito regrada. Então eu faço o meu café da manhã, depois eu faço no meio do dia uma fruta com um whey protein. No almoço, comida de verdade, que eu acabei de falar para vocês. No final da tarde, eu gosto de um lanchinho... Por volta das 5 da tarde, eu gosto de algo doce. É aquela hora que dá vontade de comer um docinho. Aí você fala assim, eu vou comer o quê com proteína às 5 da tarde? Eu faço panqueca, coloco ovo, whey, faço um bolinho também com whey protein. Então, sempre procurar colocar proteína em todas as refeições. Isso vai te dar mais saciedade. Isso vai ajudar a manter músculo. Isso vai ajudar você a ter mais imunidade, mais força, mais vitalidade, porque você vai estar cuidando da massa muscular. Então, essa dica de alimentação é, coloque proteína em toda a refeição. Aí você fala assim, nossa, mas quanto eu posso comer de proteína? Porque é importante, né? É uma quantidade, né, gente? Quem está em processo de emagrecimento, enfim, tem que analisar tudo isso. Tipo, eu vou comer proteína. E o importante para quem quer emagrecer
é déficit calórico, você tem que comer menos do que seu corpo gasta, então tem que controlar as calorias. Mas uma conta bem por cima, uma conta bem por alto, 2 gramas de proteína por quilo de peso. Então assim, hoje... 2 gramas de proteína por quilo de peso. Então, hoje eu tenho 56. Vezes 2 vai dar 112 gramas de proteína. Então, eu procuro comer 112 gramas de proteína no dia. Ah, mas como que eu vejo isso? Como é que eu vou saber quanto tem, quanto não tem? No celular, tem vários aplicativos gratuitos que você pode baixar. Pesquisa lá no Google. Aplicativo que conta proteína, que conta carboidrato. Tem um que chama MyFitnessPal, que é bem legal. MyFitnessPal. PLA no final. E tem uns gratuitos, aí tem a versão paga, mas na versão gratuita você já consegue fazer o cálculo ali. O básico. Então eu acho bem legal para você saber o quanto de proteína você está comendo. Porque esse negócio de, bebe água, tá bom, eu sei que tem que tomar água, mas como que eu faço? Quanto tem que beber de água? Então assim, gente, 2 litros, atividade física, joga para 3. Alimentação é fundamental, proteína em todas as refeições, quem está acima dos 40 anos. Mas aí, por exemplo, aí às 5 horas você comeu esse uma lanchinho, panquequinha, um bolinho, e aí você vai pro jantar. Vou pro jantar. Bastante salada. Gente, a minha salada, meu prato de salada, eu falo que não é prato, é bacia. Eu amo salada. Então, bastante vegetal, bastante folha, bastante... Quanto mais colorido o seu prato, melhor. Até para saciedade. E aí, sempre saciedade. Essa palavra me persegue. Isso que é complicado, né? Principalmente a gente que com a queda hormonal, a gente fala eu falo assim, nossa, a gente tá numa TPM constante, né? Que absurdo. Aproveitando aí, vocês estão falando de whey protein e tudo mais. Eu lembro que eu tinha lido, eu não lembro aonde, mas eu achei aqui a fonte, na revista Loyal Machine, que é conceituada nos Estados Unidos e tudo mais. Eles estão explorando bastante agora referente à proteína de larvas. Sabe esse whey protein que vocês batem com algum chocolatinho e tal? É com larva. Que vocês legal. Sabiam disso? Não sabia, não. Pois é. Será que funciona? E gosto, né? Porque tem... Mas já tem... Mas será que isso já tem na... Já tá rolando. Já tá rolando. Não tô sabendo, não. Vou até pesquisar depois. Já tá rolando. Porque o problema do whey protein é assim, muita gente fala assim, eu tentei tomar whey protein e não vai, não desce, eu não tem gosto. Uns gostoso que o Rafa mas compra. hoje em dia você tem. Shake mesmo. Eu tomo, tem um whey da Optimum que é Gourmet Series, gente, de chocolate, ele é um milkshake. É muito bom. Então assim, dependendo da marca, você consegue achar o whey muito bom. Eu tomo da Optimum, a gente é parceiro, mas assim, eu aceitei essa parceria porque eles são muito bons. Eu sei a procedência, a qualidade. Porque tem muito whey também que a gente vê por aí que tem mais carbo do que proteína. E aí você fala, não, eu quero um whey mais barato. Paty? Optimum Nutrition, que é o que a gente tem de chocolate. De chocolate. Caso eu queira procurar depois, é explorando a proteína de inseto como uma alternativa nutritiva. Olha. Gente, eu vou pesquisar isso daí depois. Não sabia, não. Porque a gente precisa ter prazer na alimentação. Então, não é tomar um whey por tomar, né? Eu vou tomar porque eu preciso de proteína. Eu falo que toda refeição você tem que ter prazer ali, senão fica insustentável. Você não mantém isso a longo prazo. Não, e não passa fome, né? Porque aí você quer comer, você quer comer, você quer comer. Por isso que eu faço 5 refeições, porque não dá. Eu não consigo tomar café da manhã, depois só almoçar. Eu preciso ter um lanche ali intermediário. E à tarde a mesma coisa. E à noite, às vezes, antes de dormir, às vezes eu como também ou um whey ou alguma coisinha, bato com leite de coco, fica muito bom. Olha. Mas assim, tudo em pequenas quantidades, né? O problema a gente tem que tomar aí, né? Tem que tomar isso. Vai tomar uns 3 litros de whey. A gente tem que ficar atenta à quantidade, mas a comida de verdade, isso daí é fundamental na vida da gente. Mas vamos lá, continuar nos pilarzinhos. Não, mas aí, nós vamos pro terceiro daqui a pouco, mas aí você colocou a sua saladinha à noite e depois da saladinha, aí vem uma proteína de novo. Um filé de frango ou uma carne, carne moída eu gosto bastante, com refogadinho de batata, coloco legumes, salada, arroz e feijão, não. Eu como, sim. Às vezes eu faço ela arroz pode, feijão. Né, gente? Ela pode, tudo bem. Mas a gente não pode arroz e feijão, gente. Pode, gente. Pode. Pode. Você tá ouvindo, gordo? Segredo, eu posso comer arroz e feijão à noite. O segredo é a quantidade. Então, assim,
você tem uma dieta que é balanceada para você, certinha, aquela quantidade, então assim, eu não vou colocar aquele pratão de arroz e feijão enorme à noite antes de dormir, nem é bom a gente também comer muito à noite. Mas eu coloco ali 2 colheres de feijão, 2 colheres de arroz, um filé de frango grande, não é pequeno não, e o refogado e salada. Então, legumes, cenoura, 2 vagem, colheres de abobrinha. sopinha? Sopinha assim? Você pode encher, mas pode Já ser 2. desanimei. 2 Viu? colheres em si, Ó, sopinha? uma dica. Gente. Vamos pensar aqui no prato, tá? A gente vai dividir o prato aqui em 4 partes. Aí você vai colocar aqui o arroz e o feijão, uma parte só. A segunda parte você vai colocar a sua proteína. E essa metade do outro prato você vai colocar salada e vegetais. Esse é o segredo, tá? E sem ficar transbordando para cair fora do prato, tá bom? Uma quantidade normal. E não é suplata, De uma gente. pessoa um normal. prato. Um prato Não vai normal. olhando suplá, tá, gente? Prato Porque não normal. vai cortar o suplá, que não é legal isso. É só sabotar. Ai. Então vamos lá, pro terceiro pilar, Amada. Terceiro pilar que não tem como fugir, que é o que eu estudei na minha área, eu falo treino de força. No meu caso é a musculação, tá? Mas tem gente que faz pilates e fica bravo se fala só da musculação. Então eu coloco treino de força porque vale musculação e vale pilates para quem não gosta da musculação. Como eu faço a musculação, eu vou usar o termo musculação aqui. A musculação, ela vai te ajudar, além de ganho de massa muscular, ela vai ajudar na sua massa óssea. Então, muita gente tem osteoporose. Começa das Porque artrose, começa ósteo da tudo. vida, né? O meu marido, Os braços ele... dessa mulher, Não, cara, é. o meu. Ainda bem que o meu tá, Isso, meu Deus do céu. o meu tá quietinho aqui, ó. É o meu. Ai, gente. Mas assim, essa questão que a gente fala muito de massa muscular, né? A gente também precisa se preocupar com a massa óssea. Então, o músculo forte, ele vai proteger a minha articulação. O meu marido, ele é médico e ele fala assim, que muita gente fala assim, nossa, tal pessoa caiu, quebrou o fêmur. Não, é ao contrário. A pessoa quebrou o fêmur do nada e ela caiu. Entendeu? Porque o osso dela tá fraco. Ela em pé, se o osso estiver fraco, ela cai. E aí Olha, que ela gente, acaba tendo a queda. quer dizer, a musculação, né? A atividade física, ela não é só para manter o peso, ela é Não. para Eu falo que- fortalecimento. A musculação, você vai ter o lado estética de brinde. Ah, é legal, tá com o corpo todo, né, forte, sarado. Legal. Mas o que tem por trás disso que é muito mais importante, principalmente para mim, que eu tô com 53 anos, o que você prefere? Ter um corpo sarado ou não ter dor? Eu prefiro não ter dor. Não ter dor. Entendeu? Então, assim, são prioridades. Quando você tem 20 anos, você quer ter o corpo sarado. Mas depois dos 40, você fala assim, não quero ter dor. Eu quero fazer de tudo para que eu tenha uma qualidade de vida boa. Então, a musculação, além de ela ajudar na parte óssea, na parte muscular, tem uma nova pesquisa mais recente agora da Unicamp, que ela ajuda até na prevenção de Alzheimer. Isso, nós tivemos aqui o Dr. Marco Antônio, que Então, falou exatamente. E que é o estudo mais recente que eles tiveram, que eles fizeram, né, um estudo com os idosos. Então, isso meio que previne demência também, que é o mal do século, né? Eu falo que a musculação, ela é o remédio, você tem que encarar como remédio. Então, assim, eu não gosto de academia, eu não gosto de musculação. Não tem que gostar. Hoje o Não tem que Will gostar. falava assim pra mim, vai, vamos intercalar, agora uma pranchinha. Eu falava, não, prancha não. Então tá bom, então vamos fazer. Não, gente, tem que fazer. Eu o não remédio. gosto. Eu não gosto, confesso. Mas eu eu gostei também não muito quando era nova, Viu? adolescente, atleta. Mas eu Hoje- também não gosto. Eu Não gosto- mesmo, Paty, jura? Não, viu? Entre ir para uma academia fazer um treino, eu sei que aquilo vai me fazer bem, que o hormônio que eu vou liberar lá vai me fazer bem. Por isso que eu vou. Agora, preciso ter essa se consciência, a gente pudesse Que preguiça. escolher, entendeu? Se naturalmente a gente não precisasse, eu não iria. Não tem essas Né? academias que você não precisa fazer força? Que você só mas vai não lá. funciona, amiga. Não mesmo? Não funciona. Essas Não tem, plataformas é. vibratórias que você fica só lá. Eu tenho, meu pai tem uma em casa, essa Não plataforma. funciona, não Eu chamo funciona. de treme-treme. Viu? É legal porque é um brinquedo. É. Né? Mas assim, tem que carregar peso, levantar peso, porque os movimentos que a gente já faz, tem gente que fala, eu não posso fazer agachamento, eu tenho problema no joelho. Eu tenho condromalácia patelar nos 2 joelhos, que é desgaste de cartilagem, grau 4, é o último grau. O grau mais podre que tem de joelho é o meu. Então, Você faz. eu faço. O que melhorou para mim a minha dor no joelho? A musculação. Eu não posso deixar de ir.
Às vezes, quando eu viajo, eu não faço musculação, eu volto com dor no joelho. Por quê? Tô precisando fortalecer. Chegou uma época, eu comecei a ter dor no joelho com 35 anos. Nossa, Paty. Fui no médico, já tava com condromalácia. Comecei a fazer infiltração, e aquilo, ó, não adiantava nada para mim, continuava condromalácia. O que seria dromalácia? É um desgaste de cartilagem, como se fosse uma artrose do É joelho. normal, muitas pessoas têm isso. Muita, principalmente mulheres. Sim. Devido Gabi. ali à posição de quadril, o modo de andar. Então, assim, as mulheres sofrem mais com condromalácia patelar. E tem 4 graus. O meu é o 4. Gente, olha Você isso. não tem mais cartilagem. Ele tá quase osso com osso, os meus 2 joelhos. Mas o porquê que eu não sinto dor hoje? Por conta da musculação. E Então, você assim, faz quantas vezes por semana? Pá? 5. De 5 a 6. Todo dia. Puxa Eu só vida. eu folgo sábado e domingo. Mas se eu não tenho nada no sábado, aí eu vou no sábado também e no domingo eu descanso. É um androide, um alienígena aqui. Gente, Não, mas estou é porque conversando com uma IA. não, eu A falo minha assim, amiga Paty, onde está? não é quando a gente tem a consciência de que aquilo faz bem, a gente acaba indo. Então, eu preciso, vai pegando, Essa- gente, ó, essa vai consciência. trazendo essa Eu consciência. sei que se eu deixar de ir, meu joelho Vou vai doer. vou interiorizando. Então, assim, tem que fazer disso o seu remedinho, entendeu? Então, assim, ao invés de eu tomar o antidepressivo, eu vou lá na academia. Sensacional. Gente, isso Né? é verdade, né? Não tem por onde correr. Isso é verdade. Você libera endorfina e assim vai. Bem-estar geral. Então vamos lá pro quarto. Quarto, pilarzinho que eu falo que também é básico, que a gente precisa cumprir a risca, que eu não abro mão disso, é um sono de qualidade. Eu falo assim, nossa, a gente dormir bem retarda envelhecimento. Olha que notícia boa. Isso daí é Tô um começando a lado ficar bom. preocupada, gente. Eu tô meio mal. Eu tô, com tudo que a Paty falou aqui, ela chegou no quarto, agora eu tô em desespero. Eu não sei o que vai vir mais pra frente, mas eu estou em pânico. Então Não, é o viu? sono. O lado bom é que você ter um sono de qualidade, um sono bom ali, de em torno de 8 horas por noite, Nossa Senhora. você vai retardar o envelhecimento. A sua pele vai melhorar, porque você vai produzir mais colágeno. A sua fome vai diminuir, porque durante a noite a gente libera um hormônio que reduz a sua fome. Se você não está dormindo direito, você libera um hormônio chamado grelina, que vai te dar fome no dia seguinte, e é fome de comer lanche, de comer carboidrato, pratão de Tranqueira. macarrão. Tranqueira. Tranqueira, entendeu? Gente, isso Junk aqui- food. Isso aqui pra mim tá sendo uma terapia. Uma terapia. Então é coisa tão básica, eu falo, gente, dormir, tomar água, comer comida de verdade. Mas 8 horas de sono não dá, Paty, Oito. não dá. Dá, se você conseguir. Ó, 9 horas da noite eu já não pego mais no celular, porque isso é um jeito de você começar a induzir seu sono, começar a liberar melatonina, porque melatonina é o hormônio do sono. Se você fica com a tela do celular aqui, ó, Baixar as luzes, né? aquela Nossa. tela azul, ela vai deixar sua A luz mente azul te agitada. deixa milhão mesmo. Então, assim, depois das 9 da noite eu procuro não pegar no celular. Porque isso eu sei que vai atrapalhar meu sono. Tem gente que fala assim, eu deito e durmo. Tá, passa dos 50 pra você ver se é assim. Não é. Entendeu? Depois dos 50 você vem aqui e a gente conversa. Porque não é tão simples assim. Com Não. as nossas quedas hormonais, o sono fica prejudicado. Então, a gente tem que ter um processo aí. Eu falo, na medicina integrativa, eles falam que é higiene do sono. Que são rituais que a gente tem que fazer pra gente dormir bem. Então, como que é? Dormir e acordar geralmente no mesmo horário, aproximado pelo menos. É você não ficar no celular, você não tomar cafeína à noite, você abaixar as luzes da sua casa, luz amarela. Às vezes a pessoa fica com aquela luz branca no quarto, mais o celular. Vai dormir como essa criatura? Não tem como. Ai, meu Deus, será Então, que o gente tá ouvindo esse programa? Ele vai me matar. Abaixa. Pega um abajurzinho, eu tenho um abajur na minha cabeceira, eu deixo aquela luzinha amarela, fraquinha. Aí o que você faz? Eu gosto de assistir uma sériezinha à noite, mas isso é na sala, eu não assisto no quarto, porque é para não misturar a cabeça, né? Então, assim, eu assisto na sala a série, já vou desligando, deixo as luzes apagadas. Aí a hora que eu vou pro meu quarto, eu nem ligo mais TV, não pego mais o celular. Isso é 10 da noite, tá? É cedo. É cedo, bem cedo. 10 da noite, não pega o celular, não liga mais TV. E já tem o hábito, você criou esse hábito. Eu criei esse hábito, eu falo que é o meu ritualzinho do sono. Fico ali, mesmo que eu perceba que, nossa, eu não tô com sono, o que eu faço? Você pega um livro bem chato.
Vai dando aquele Começa soninho. a ler esse livro com uma luzinha amarelinha do abajur, bem fraquinho. Começa a ler esse livro de papel, não vale iPad. Um livrinho de papel que é bem cansativo. Minha filha, não dá 15 minutos, eu já tô morta de sono. Isso vai te induzir a dormir. Esse do livro, assim, eu não tentei. Não, e eu falo assim, não adianta pegar livro muito interessante, porque você vai querer ler. Então você pega um livro cansativo, sabe? Um livro chato, que você fala, ai meu Deus, dá um sono, você começa a ver aquelas letrinhas ali e dorme. Então eu falo, essa higiene do sono em casa já tá todo mundo acostumado, né? Meu marido, às vezes, ele fala, nossa, 10 horas, e aí, vamos fazer higiene do sono? Eu falo tanto disso pra ele, que ele já... Higiene do sono? Higiene do sono. É para você se preparar para dormir. São os rituais que você vai fazer para dormir. Isso daí é bem importante, porque aí você... Me acostumar com esse horário novo aqui, confesso que tá difícil. Eu tenho que dar umas 10 horas no máximo, eu já tenho que estar na cama. Não rola, porque você acorda muito cedo, né? Sim. Mas isso é bom, dormir cedo, acordar cedo. Diz a lenda que é. Sim, sim. Viu, pode ver, eu tenho 2 cachorrinhas chihuahua, né? Acorda que horas? 6 horas. Eu vou deitar às 10 e acordo às 6. E eu falo, eu tenho 2 cachorrinhas que eu reparo muito no estilo delas, né? Que os animais, eu falo que eles são muito sábios. Então, as minhas 2 cachorrinhas, quando começa a escurecer, elas já vão para o sofá, que elas vão se recolher. Sim. Isso está na natureza, é o ciclo circadiano das pessoas, né? Lá nas cavernas, tem que sair à noite. Então, assim... Porque virava comida, né? Então, isso meio que está no nosso DNA. Começou a escurecer, começa a se recolher. Tá clareando o dia, opa, já desperta e segue o dia, faz tudo que você tem que fazer. E os animais têm muito disso, pode reparar. Começou a escurecer, elas já vão se recolhendo. Elas não correm mais para o quintal. Nossa, começa a clarear o dia, elas dormem com a gente ali, então elas já começam a se movimentar, porque ela já viu que tem uma frestinha ali de luz pela janela. Solzinho das 8 da manhã, eu vejo que estão as 2 lá fora no meu quintal pegando solzinho da manhã. Elas ficam 15 minutos no sol, porque é um solzinho que é bom. Então elas ficam ali no sol, 15 minutinhos, depois eu vejo elas entrando para dentro. Fazer esse ritual tudo para uma pessoa que adora a noite? Então, eu Temos acho assim... um problema. Temos um ponto. Tem 2 questões aí. Se o fato do sono tá atrapalhando o seu dia, então assim, eu não tô dormindo bem, e o meu dia não está rendendo, então você vai ter que ajustar esse ritual todo aí para você dormir mais cedo. Porque não tem como você treinar legal, não tem como você se concentrar no seu trabalho se você não está dormindo direito. É humanamente impossível. Isso tem que estar regrado ali no seu ritual. E um detalhe, gente, muito importante. Os meus picos de taquicardia era de madrugada, por isso que eu não dormia. Então, quer dizer, se você não está dormindo, é extremamente importante até você procurar um médico, porque nós descobrimos que, eu chegava a acordar com 200 batimentos cardíacos. De madrugada. Você imagina. Então, você tem que cuidar mesmo, sim. Porque pode ser que esse período esteja fazendo, né, que o sono não está vindo, porque você tem algum problema. Exatamente. Físico. Não, é sempre bom eu faço um exame anual com a minha ginecologista, então ela já vê tudo. Ela já examina tudo que está de errado ali. Porque é importante você, pelo menos anualmente, você passar pelo médico e verificar, principalmente depois dos 40, que a gente... Não, e eu descobri que agora a gente pode ir num geriatra, Paty, como assim? O quê? Depois dos 50? Você pode ir num geriatra, você pode marcar geriatra. Tá vendo como tem as vantagens aí depois dos 50 anos? Falei, tô chegando perto de estacionar o carro no lugar de idoso, mas a geriatra agora eu já vou marcar. Recebi uma voz do além aqui, bem do além mesmo. Ele é assim, tu disse, espero que o Xandão não esteja vendo. Misericórdia. Fala pra Adri que eu tô assistindo, eu vou cobrar. Viu? Já Amor, vai anotando ali, ó. Essa pessoa não é de carne, é uma IA. Ela não é normal. É um androide. É um androide que tá aqui, mas, amor. Assim, falando assim, pra quem não tem esse hábito, parece falar, gente, eu não vou conseguir fazer tudo isso. Você não vai fazer tudo isso, se não é o seu hábito hoje, de um dia para o outro. Começa aos pouquinhos. Então eu falo assim, começa tomando um copo de água a mais no dia, sabe? Começa a ver a musculação, faz 2 vezes na semana. Você não precisa ir lá fazer 5, 6 vezes na semana, logo de cara. Você vai vendo os benefícios que aquilo vai causar na sua vida e você vai querer cada vez mais.
Sim. Então, a hora que você começa a dormir bem, você vai ver que o seu dia é totalmente Rende diferente, né? produtivo, é completamente diferente. Então, você vai acabar querendo mais aquilo, cada vez mais. Então, é natural, é deixar acontecer. Eu falo que não existe uma regra a ser seguida, existe aquilo que funciona para você. Sim. Então, você vai adequar aquilo, tudo que eu estou falando aqui, para a sua realidade. Tem gente que tem uma realidade completamente diferente. Mas esse básico precisa, pelo menos, tentar fazer um pouquinho dele, que é o que funciona. E é o que você está falando, né? Você está vindo aqui exatamente para a gente falar, para parar de se vitimizar, parar com mimimi de firula e vamos trabalhar. E vamos trabalhar. É isso mesmo. Não tem por onde correr. Então, assim, para de firula. Ó, eles e dois, você faz tá vendo? acontecer. Ó, olha lá, ó. Olha, ele tá conversando com o Shanks, isso aí não vai. Olha isso! Só Deixa reclamar vocês não adianta. Eles estão lá, ó, tique-tique os dois, ó, só acabando com a Você minha pega a conversa ali. Não, eu vou pegar. Olha o medo dele. Tenha santa paciência. Ai, ai. Mas E é vamos isso. para o quinto. O quinto. Eu falo que esse é como se fosse um gerenciamento de estresse, que são os relacionamentos. Eu não sei se você sabe, mas a solidão, eu não estou falando de pessoa que, eu adoro ficar sozinha em casa, mas eu estou falando de estar sozinho um período e ser sozinho, em solidão. Isso adoece tanto quanto cigarro. Então já foi comprovado que uma pessoa que não tem ninguém ali do lado, não tem amigo, não tem família, não tem parceiro, não tem parceira, não tem ninguém, isso vai adoecer. Não adianta ela vai estar bebendo água, comendo bem, fazendo atividade física, se ela está sozinha na vida. Depressão. Exatamente, isso vai causar uma depressão na pessoa que os outros pilares ali não vão funcionar. Então, isso que a gente está fazendo aqui é um relacionamento. O ser humano precisa estar em contato com outra pessoa. Então, eu falo assim, liga para aquela amiga que faz tempo que você não liga, marca um café, né? Marca aí um almoço de família. Não, minha família, quando reúne, só tem BO. Tá, então procura uma comunidade, procura uma ONG para você fazer o bem. Estamos precisando. Faça parte de um grupo, né? Esteja inserido num grupo. Isso é muito importante para a saúde, não é só a saúde mental. A saúde física também agradece nisso. Então, eu falo que relações pessoais faz parte também da saúde. A Dri, esse pilarzinho você tá ótima. Porque a Dri, ela manda bem, né? Com a ONG e tudo, você faz um trabalho lindo. E sabe que eu percebo, Paty? Essa mulher tem um Tem um imã. Nesse pilarzinho lá, ó, nota 10. 10. Olá, amor! Sabe o que eu vejo? Muitas vezes as pessoas também, elas estão relacionando, elas têm contato, mas elas se sentem sozinhas porque, né, não podem desabafar às vezes, não pode colocar os seus problemas. E não adianta você estar cheio de pessoas do seu lado e você não se entregar. Não, são pessoas que te fazem bem. Não adianta ficar num grupo enorme de gente que não te enxergam. Não se identifica, não te enxergam. Às vezes é melhor ter duas amigas ali, né? Ou você pode ter uma pessoa mais próxima, pode ser seu marido, pode ser sua esposa, pode ser um filho. Alguém que você consiga falar abertamente, que você se identifique. Então, estar perto de pessoas que te faz bem, vai te fazer bem para a saúde. E ficar perto de gente que não te faz bem, vai te fazer mal para a saúde. Então, gente, pessoas aí tóxicas, sabe? Não é tão legal assim. Eu sou até contra aquele negócio de positividade tóxica, né? Porque tem gente que acorda, lindo dia, maravilhoso, não sei o quê. Não é todo dia que você tá assim. Tem dia que você quer dar bicuda em todo mundo. Não, e entra na TPM então pra ver. Não é? Então esse negócio assim de, lindo dia, maravilhoso, não é todo dia que vai ser assim e tá tudo bem. Vai ter dia que você vai estar melhor, tem dia que você vai estar pior. Não tem problema nisso, né? Às vezes é tanta informação que a gente pega que a gente acaba se sentindo culpada quando você fala assim, nossa, aquela pessoa tá sempre bem na rede social, será que eu tô com algum problema? Porque tem dia que eu não tô legal. Não, gente, isso daí é fingimento. Tem dia que tá legal, tem dia que não tá, e vamos embora, e vamos fazer o que tem que fazer, e acabou. Exatamente. Né? E estar perto aí de pessoas que você se identifica vai te ajudar aí na jornada. Vou dar uma agora de advogado do diabo. Tu disse que adora ficar sozinha. Tem seus momentos de ficar sozinha. Qual a diferença pra ti, pra galera que tá do outro lado nos ouvindo? Diferença de solitude e solidão. A solitude, eu gosto da solitude.
Porque eu estou em casa sozinha, eu coloco a minha música, eu faço aí uma comidinha gostosa, eu curto minhas cachorrinhas, eu tô ali mexendo no jardim. Para mim é uma terapia a solitude. Eu gosto da minha companhia. Mas eu sei que à noite meu marido vai chegar em casa, a gente vai jantar junto, a gente vai conversar, a gente vai falar como passou o dia. Então isso não é solidão. Estar sozinha é diferente de ser sozinha, Sim. né? Então a solidão, ela vai te deixar muito triste porque você não foi feito para ficar sem esse contato físico com as pessoas. Então eu falo assim, tenha alguém perto, alguém próximo, não precisa ser marido, não precisa ser mulher, mas, né, eu tenho certeza que todo mundo tem uma amiga que fala assim, poxa, aquela pessoa é legal, vou ficar mais próxima. Porque às vezes, muitas vezes, uma amiga é até melhor que um casamento. Sim. Então, assim, veja quem te faz bem, a companhia que te faz bem. Então, solitude eu gosto. Às vezes eu cato o carro, saio sozinha, né? Vou fazer as minhas coisas. Academia, eu adoro fazer academia sozinha. Eu não gosto de treinar com ninguém, nunca marquei treino com ninguém. Eu gosto de estar lá, focada no meu treino, ponho minha música, ponho podcast, ouço podcast durante o treino. Então, é um momento meu. Eu acho que a gente gostar da nossa companhia é fundamental. Sim, sim. Primeiro a gente tem que gostar da gente, de estar com a gente. Depois você procura aí a outra pessoa para que faça parte da sua vida, né? Você não precisa estar 24 horas com ninguém. Então, isso tem muita diferença, a solitude e a solidão. Solitude é uma delícia, gente. Desfrutar da sua companhia é uma delícia. Eu confesso que são poucos os momentos, assim, que eu consigo uma solitude, assim, né? Eu, né, não sei se eu não gosto muito de mim mesma, mas eu adoro, gente, Paty. Eu adoro demais. Então, eu curto, assim, às vezes ficar no meu canto, mas é aquele momento mesmo que você falou. Momento. Você sabe que depois você vai estar com alguém. Sim. Então, você saber que você vai ter um contato com alguém, depois daquele período que você está sozinha, você não vai se sentir com solidão. Né? E é engraçado porque a mulher, a hora que ela está entrando na TPM, a hora que a mulher está entrando, né, que ela está no climatério, que ela vai entrar na menopausa, é a época que os filhos vão embora, então, quer dizer, vem tudo junto. Você tem que aprender a lidar com a ausência, você tem que aprender a lidar com essa solidão, né? Que aí você entende como uma solitude, mas é muito complicado. É complicado. Porque é tudo junto. Eu tô passando por isso, né? Porque agora meus 2 filhos não moram mais comigo. Então, tô eu e meu marido em casa. Falo que eu adotei as cachorrinhas ali para preencher aquele espaço vazio. Mas é exatamente isso. É num período, eles praticamente saíram de casa nesse período que a mulher tá com aquela oscilação hormonal absurda. Sim. Então, eu falo que é matar um leão por dia. Por isso tem que fazer acontecer. Se você não tiver com alimentação regrada, se você não estiver fazendo uma atividade física, se você não estiver dormindo direito, se você não estiver tendo contato com outras pessoas, com seus amigos, com a sua família, a pessoa enlouquece. Ela enlouquece. Então, assim, é importante alinhar tudo direitinho para que você tenha uma qualidade de vida boa. Sim. Né? Eunice Vegete, mandando um beijo. Dona Eunice, um beijo direto de Campinas, esse beijo gostoso, hein? Tá falando que solidão realmente é horrível. É triste. Não, deixa a gente para baixo, né? A gente não pode. Dona Eunice jamais é para baixo. Dona Eunice é uma mulher maravilhosa. Aqui, tá com a gente. Essa mulher é maravilhosa. Um pique absurdo. Que legal. E o sexto, amiga? O sexto, tô até com medo. É uma cerejinha do bolo, mas esse daí é tranquilo, é fácil. Muita gente tem um tabu ainda, muitos mitos relacionados a isso, que é a reposição hormonal. Sim. Então, a reposição hormonal, eu vou começar a falar por mim como aconteceu. Porque toda vez que eu falo essa história, muita gente se identifica. Muita gente lá vai no meu Instagram e fala, aconteceu exatamente isso comigo, eu não sabia que era assim. Com 47 anos, eu já comecei a fazer reposição hormonal. Mentira! Por quê? Eu estou, assim, com sintomas de depressão, fadiga crônica, desânimo. Eu não me reconhecia. Eu falei, mas o que está acontecendo? Eu não sou essa pessoa. Nossa. E eu não estava me reconhecendo. Eu só queria ficar em casa, deitada, assistindo TV, sozinha. Eu falei assim, não, tem alguma coisa errada. A princípio, a primeira coisa que a gente pensa, fala assim, eu tô com depressão. Sim. Mas, antes de procurar um psiquiatra, eu falei, quer saber, eu vou na minha ginecologista, que eu tô lá todo ano. Eu já estava meio que na hora de procurar, fui na ginecologista. Contei para ela, falou, tô me sentindo assim, assim.
Ela falou assim, vamos fazer uma dosagem hormonal para ver como que tá? Falei, vamos. Fiz, é pelo exame de sangue que a gente descobre. Aí ela viu que a minha progesterona estava no pé. Foi aí que eu comecei a fazer reposição. Ela falou, Patrícia, o seu problema não é emocional, é hormonal. Físico. Então, é preciso repor o seu hormônio para que você tenha mais qualidade, porque senão você não vai ser tão fácil assim você manter o pique. Porque a gente já com os hormônios estabilizados, não é fácil, né? Não. Imagina quando começa a despencar tudo. Aí eu comecei a repor progesterona, logo depois ela entrou com a testosterona e logo depois ela entrou com o estradiol. Eu tive ondas de calor, eu tive insônia, né? Isso é devido à queda do estradiol, que é o hormônio responsável pelo sono. Então, assim, a pessoa que está com dificuldade de dormir depois dos 40 anos, procure um médico, verifica se o seu estradiol está ali num nível bom ou se ele já caiu, porque é fundamental você repor esses hormônios. Tem muito médico que fala, não precisa, é uma fase da mulher, vai passar. Gente, procura outro médico, porque esse médico não sabe nada. Vocês vão me desculpar, mas assim, hoje em dia, com essa, né, a Esse medicina bioidêntico ainda. bioidêntico, Nossa, esse hormônio é e a gente passa na pele, eu não tomo nada, eu passo na pele, como se fosse um creme hidratante, você passa na pele e vai dormir. Toda noite eu faço isso. E os hormônios bioidênticos, eles são bioidênticos porque são idênticos ao nosso. Tem aquele tabu de antigamente, as mulheres faziam reposição com hormônio sintético. E aí tinha muito efeito colateral, por isso que muitas mulheres têm medo dessa reposição hormonal, porque naquela época era completamente diferente. Hoje, com os bioidênticos, então assim, para entender certinho, vou passar um pump lá antes de dormir, passei na minha pele. Esse hormônio bioidêntico que eu passo aqui, o meu organismo ele vai absorver e ele vai falar assim, opa, chegou estradiol aqui. Será que o corpo da Patrícia está produzindo ou será que ela passou na pele? Ele não vai saber. Chegou estradiol ali, ele vai usar da Não vai querer maneira, saber de onde veio, né? Não quer saber de onde veio. Sim. Então, assim, ele vai usar da melhor maneira que tem que fazer. Vai fazer a função dele. Muitas mulheres falam assim, eu acho muito difícil emagrecer depois dos 40, quando começa a cair, né, os hormônios. O estradiol, ele é responsável pelas curvas da mulher. Quando a mulher começa a ficar com a cintura maior, vai aumentando aqui, é porque o estradiol está baixo. Tá baixo. Você percebe que às vezes a mulher ela fica maior em cima e menor embaixo. Isso é falta de estradiol. A gente consegue ver isso muito nas mulheres hoje em dia, né, com 70 anos que não fizeram, não tinha essa informação e não fizeram a reposição hormonal. Aí você percebe, eu bato o olho e falo assim, nossa, essa né, tadinha, não tinha acesso, era diferente, né? Não fez reposição. Meio quadrada até, né? Verdade. Fica, perde né? a cintura. A mulher ela fica maior em cima, perde cintura, porque é falta de estradiol, não é falta de cuidado, que a pessoa não se cuidou, não é nada disso. Às vezes a pessoa fala, nossa, olha, não se cuidou. Não, é falta de estradiol. Então... A testo para vocês fazem qual efeito? A testosterona, ela nos dá força, né? E é um hormônio muito importante, tanto para a mulher quanto para os homens. Para os homens, eles têm de sobra. E a mulher precisa desse hormônio também para força. Isso ajuda até no treino. Você toma os negocinhos Não, no treino. aí que tá. Foi até bom falar. Tem gente que confunde, mas é anabolizante? Não é anabolizante. Anabolizante, bomba, é outra coisa. Isso, o hormônio bioidêntico, ele é um creminho que você só vai repor aquilo que você perdeu. Então, assim, eu estava 100% de hormônio. Caiu 50%, eu vou repor até chegar no 100%. Eu não vou passar, não. Vai manter sempre do mesmo jeitinho que o meu organismo está acostumado. O detalhe extremamente importante é que, por exemplo, a reposição que ela está fazendo pode ser que eu não precise, porque não é o mesmo hormônio que está faltando em mim, está faltando nela. Então, por isso que é importante você fazer os exames e saber quais os hormônios que estão faltando em você. Exatamente. Não, o acompanhamento médico anual, depois dos 40, é fundamental, porque é através dele que você vai saber dosagem hormonal, como que está a sua saúde. E é o que você falou, eu comecei repondo progesterona. Eu não precisava de estradiol e testosterona na época. Um ano depois ela falou, opa, agora caiu o testo, vamos passar a testosterona. Depois eu comecei a acordar à noite, suada.
Você sentia um suor aqui, ó, molhada? Eu assim, gente, mas o que é isso? O ar ligado, tá frio e eu tô suada. Surreal. Voltei na médica, eu falei assim, olha, escuta, eu tô acordando à noite suada, mas é molhada, né? Chegava a molhar o pijama. Aí ela falou, não, deve ser estradiol. Aí que ela entrou. Então, assim, foram fases de acompanhamento, porque o que é bom para mim pode não ser para você. Não existe uma receita, tem que passar isso. Você tem que ver a dosagem. Tanto é que é manipulado, os meus hormônios são manipulados. Então, às vezes ela aumenta um pouquinho, ela diminui. Isso tem que ser muito de mulher para que não tenha nenhum problema. Não adianta passar da vizinha, não, que não resolve. Referente à irritabilidade de vocês, tem algum hormônio que tipo, faz ficar mais ou menos também igual ou não? Olha, acho que a falta de eu liberar endorfina. É a falta de todos, né, ali, que acaba agravando tudo. Porque, assim, cada um tem a sua função. E eu falo que tem mulher que não pode fazer, né? Então, eu falo assim, nossa, mas e essa irritabilidade? Quando eu treino, eu sinto que o meu humor melhora durante o dia. Eu consigo perceber isso. Então, tem muita gente que fala, eu não posso fazer. Tem mulher que não pode fazer reposição hormonal, quem tem histórico de câncer, né, a própria pessoa. E aí ela fala assim, poxa, eu não vou ter nada disso, eu não vou conseguir repor. Então eu falo que é a cereja do bolo, esse sexto pilarzinho, porque se você conseguir fazer esses 5, você já vai estar melhorando a sua irritabilidade aqui. A cerejinha do bolo é a reposição hormonal. Não adianta nada a pessoa repor hormônio aqui e não fazer nada dessas 5. O hormônio, ele não é milagroso. Ele vai só complementar um pouquinho do seu hormônio para que você tenha qualidade de vida, mas ele não vai fazer milagre. É matar um leão por dia mesmo. É atividade física, é alimentação, água, sono, isso daí não tem por onde correr. E uma coisa muito importante que a gente vê muito, que você falou da testosterona, Brisa, a gente percebe, eu já escutei várias pessoas, preciso fazer uma reposiçãozinha de testosterona que eu tô meio desanimado. Gente, como assim? Não é assim que você tomar um hormônio para dar uma... Não é uma fórmula mágica. Não é. Tanto é que às vezes você começa a fazer e demora aí meses para você ver alguma mudança. Então, é todo um conjunto. Se você quer ter uma qualidade de vida boa, eu falo que esses 6 pilares eu não abro mão na minha vida. Então, se a gente tem que prestar muita atenção na internet, né, com esse bombardeio de informações que a gente tem, para não ficar caindo em cilada, sabe? De cápsula drenante, cápsula não sei do que. Não existe. Chip, não sei o quê. Não existe fórmula mágica, não existe chip cápsula. Beleza, né? Não, sabe, o que vale a pena mesmo é você fazer o básico bem feito, é aquilo que faz sentido na sua vida, é o que te move. Então é isso que vale a pena. Né? É encontrar prazer em todo esse processo, porque a gente pretende viver bastante, né, Dri? Eu quero. Eu quero viver bastante, mas eu quero viver com qualidade. Eu costumo falar assim, uma vez eu vi o Leandro Carnal falando isso numa entrevista que ele deu, ele falou assim, eu quero que a morte me encontre viva. Porque quantas pessoas que estão debilitadas, praticamente não estão mais aqui nessa terra e só estão esperando subir. Então, assim, eu gostaria muito que a morte me encontrasse viva do jeito que eu tô agora, sabe? Que seja rápido e não uma passagem longa, né, sofrida. E é importante, aí que tá, né, é buscar, a qualidade de vida não vai vir com 70 anos. Se você começa já, você está se precavendo, você está prevenindo, você vai chegar numa idade mais avançada, bem. Saúde. E a nossa expectativa de vida, né, da nossa geração é até os 90. Mudou. Então, se você não se cuidar agora com 50, como que você vai chegar aos 90? Eu gostaria muito de chegar, estou fazendo de tudo para chegar aos 90, carregando a minha sacola de mercado, sem precisar da ajuda de ninguém. Esse é o meu objetivo. Subir uma escada sem sentir dor, conseguir viajar aos 80 anos. Eu acho tão bonito, né? Tem gente que consegue viajar aos 80, tem disposição para isso. Então, a gente faz a nossa parte. Claro que nem tudo está ao nosso alcance, tem coisas que acontecem aí na vida que ainda não tem explicação, mas o que a gente puder fazer, a gente tem que fazer, porque a expectativa é longa. Não, e hoje a gente ainda luta, né, com toda essa alimentação processada, com tudo isso que não tem essa qualidade que, por exemplo, os nossos pais, os nossos avós tiveram. Já começa desde cedo aí, esses ultraprocessados, né? Exatamente. Desde criança. Achar uma hortinha para comprar as verduras, que nem o suco detox do meu pai com a couve dele tem que ser da horta. Tá. Né? Eu acho bonitinho lá. Mas tá certo. Entendeu? Então, é mais difícil você achar isso. Sim. Né?
sim, sem dúvida. Minha gente, eu vou falar para vocês, eu fiz uma pergunta pra Paty, tá faltando mais ou menos aqui umas 15. Umas 15. Posso fazer só a pergunta da Ana Laura? Ana Laura do Eloy Chaves, ela é uma querida, ela é voluntária Pode nossa fazer. lá. O que muda mais? O metabolismo ou a necessidade de recuperação muscular? É assim, existe um processo de perda muscular a partir dos 30 anos. Nossa! Ele se acentua aos 40 e depois dos 50 é ladeira abaixo. Ai, meu Deus. Por isso que eu falo que tem que treinar força, não tem por onde fugir. O único jeito de você ganhar músculo é comendo proteína, fazendo treino de força. A musculação, pilates. Então, essa perda é chamada de sarcopenia. A sarcopenia, que é a perda muscular, você começa o processo com 30. E aí vai até o último dia da sua vida. Como que você faz para manter? Fazendo musculação, treino de força. Isso você vai segurar mais a sua musculatura. E o metabolismo, ele vai mudando com a idade? Ele vai mudando com a idade. Mas como que eu posso reverter essa mudança de metabolismo? Com esses 6 pilares que eu falei aqui. Não tem fórmula mágica. Então, é a alimentação que vai garantir que você tenha uma boa imunidade. É a atividade física para garantir vitalidade, para você conseguir fazer suas coisas. É você fazer a reposição hormonal para as mulheres que podem, para você ter uma qualidade de vida boa. E né, não ter essa tendência a engordar tanto devido à queda de estradiol. Porque o metabolismo ele vai mudando ao longo do tempo. Quanto mais velho vai ficando mais lento. E uma maneira de você acelerar o seu metabolismo é através da atividade física. Então, eu faço musculação, faço a esteira. Ah, gosto de fazer? Não, detesto fazer esteira, mas eu faço. Quanto tempo você faz de esteira? Depende. Quando eu treino perna, eu faço 20 minutos. Quando eu treino braço, eu faço 30 minutos. Nossa. Depende do treino. Hoje o Will fez eu fazer 15 minutos de bicicleta. Ai, Jesus Cristo. Mas é bom, tem que fazer. O cardio, o Na força do ódio, na força do ódio. Tem que ir, nem que vai na força do ódio. Eu falo pra ele, você tem idade pra você meu filho, por isso que às vezes eu não brigo com você, porque eu olho pra você com carinho de mãe. Mas a vontade é de... Não, gostar ninguém gosta, né? A gente gosta. Mas tem gente que gosta, tem gente que adora. Então, eu acho Eu que não gosta sei. do resultado. É, né? É o resultado, porque tá lá na academia, sabe assim, levantar o peso, ficar 1 hora lá, sabe, tem tanta coisa legal pra gente fazer também, né? Mas o resultado É, eu que tô me sentindo dá, mais acolhida hoje, gente. A Paty tá me acolhendo emocionalmente. As pessoas não falam que vicia a endorfina. endorfina. Eu acho que assim, eu tô meio que viciada nessa endorfina, porque eu não consigo, o dia que eu não treino, o domingo geralmente eu não treino, mas eu já acho que eu não vou dormir à noite, então assim, aquela endorfina que a gente libera, né, principalmente ali depois de um cardio, gente, é sensacional. A sensação que te dá depois de um treino bem feito é tão boa, tão gratificante, que você fala, opa, amanhã eu quero de novo. E você treina que horário? De manhã. De manhã. De manhã. E teu marido faz também com você? Ele não faz, ele faz lá em Itatiba porque ele faz na hora do almoço lá, né? Ele trabalha então, lá. mas ele treina. Ele treina, mas ele faz 3 vezes na semana. Tá bom. Tá bom, Tá bom. É o que eu faço. Quando eu não saboto, Tá quando bom. eu não saboto a segunda. Que o Will... Opa! Tem coisa do Força Jovem pra fazer. Não, mas se Não você dá. fizer, viu, 3 vezes na semana, treino bem feito, tá ótimo. Tá ótimo. É o mínimo 3, tá, gente? É o mínimo. O mínimo Por 3. semana? Por semana. Por semana. Já coloca dia certo, tal hora, segunda, quarta e sexta, já deixa isso no É, não é automático. segunda, quarta e sexta. E já segue ali o que tem que fazer. E teus filhos também fazem já, ou não? Então, eu consegui colocar... O Lucas demorou muito tempo. Ele detestava academia, não gostava. Agora ele tá indo. Ele vai praticamente também aí 3, 4 vezes na semana. Hoje em dia ele gosta. Quer dizer, gosta do resultado. Porque ele sempre foi muito magrinho. E aí ele começou a fazer. Ele ia comigo mal-humorado, não gostava. Ficava bravo. Mais ou menos eu, E no assim. meio da academia, ele, vamos embora, vamos embora. Enfim, a hora que ele tomou gosto, porque ele viu o resultado, hoje ele tá mais fortinho, e quando as pessoas veem ele, né, a gente se reuniu no Natal, no Ano Novo, aí a família, as tias, nossa, como você tá musculoso. Então, assim, ele viu o resultado, né? Tá bom, Com né? 27 anos, é outra intenção. Ele visa a estética, né? Claro, isso melhora também a ansiedade, que ele tem ansiedade. Então ele fala, mãe,
eu vou treinar. Às vezes, né, quando ele estava com a gente lá, à noite, ele terminava de trabalhar, vou para academia. Coisa que ele nunca fez. Mas por quê? Eu falo, ele gostou do resultado. É o pós ali, treino que faz a diferença. Hoje eu falei pro Will, eu falei, ai, Will, pelo amor de Deus, que loucura. É uma coisa que, né, às vezes você quer comer, é uma ansiedade. Ele falou, vem fazer bike, vem correr gastar energia. Eu falei, cara, eu não vou sair da esteira, eu não vou sair da bike. Minha filhota também. Então, a Giovana, quando ela estava aqui, ela fazia, porque a Giovana mora na Alemanha, né? Nossa, foi Tá bem longe. E a Giovana é assim, quando tá verão lá, ela até faz academia. Mas no inverno neva. Então ela fala, mãe, não dá, ela tem que sair, pegar metrô para ir para academia. Então ela fala, mãe, no inverno não vira. Então assim, agora como tá frio lá, ela não tá indo. Mas ela, quando tá aqui comigo, aí ela vai direto. Engrena. Engrena. Então assim, ela tá num período da vida que ela tá trabalhando lá, estudando lá. E inverno, então ela acaba falando, mãe, não tem condição, não tenho tempo, não tenho como pegar o metrô, neve, enfim. Mas quando ela tem oportunidade, ela vai. Se ela tá aqui, né, ela veio para cá em janeiro, aí ela ia comigo. Todo dia ela ia comigo na academia. Então, ela tomou gosto também. Quando tem oportunidade, ela vai. Não, você percebe, já é... Tô até com medo desse papelzinho, mas eu já vou. Você percebe que você vai, né, você vai contaminando as pessoas no bem. É uma corrente maravilhosa que as pessoas vão... E eu nunca fiquei obrigando, sabe? Eu falei assim, a hora que eles perceberem que tá me fazendo bem, que é legal, eles vão querer fazer. Então, às vezes meu filho estava em casa, ele trabalhava online, né? Agora que ele tá presencial em São Paulo. Aí, o que eu fazia? Eu fazia um bolinho de whey de chocolate no meio da tarde. Coisa que ele não gostava, então ele comia outra coisa. O whey dá pra fazer muitas receitinhas, né? Aí eu fazia um bolinho de chocolate, eu levava lá pra ele. Falei assim, ó, esse bolinho aqui é de whey. Aí ele começou a perceber que dava pra comer bem e comendo coisas gostosas. Porque não adianta querer comer coisa ruim, que isso daí não vai ser sustentável. A gente não vai fazer há muito tempo. Tem que ser coisas gostosas. Aí eu comecei a mostrar umas receitinhas. Tem um bolinho de abóbora também que eu faço, que ele gosta, sabe? Quando ele tá em casa, ele fala, mãe, faz aquele bolinho de abóbora, que é tudo saudável. Aí ele aprendeu que existe essas coisas que dá pra você comer bem e com prazer, né? Porque ninguém merece ficar comendo coisa ruim também, porque essa vida a gente tem que curtir tudo, né? Você sabe que lá em casa, por exemplo, a gente tem a Arroio Felipe, elas têm uma fábrica de colágeno maravilhosa, a Peptipur, e elas já até vieram aqui já, e é colágeno em pó. Tá. Só que às vezes é muito ruim de você colocar, né, na água, no suco. Eu coloco na tapioca. Eu coloco no iogurte. Ele é sem sabor ou não? Sem sabor. Porque às vezes eu coloco um colágeno em pó sem sabor no iogurte, coloco fruta, manga, pico um monte de fruta Você nem ali. sente, né? Não sente o colágeno e você tá consumindo proteína. Né? Além do iogurte, mais a proteína em pó do colágeno. Certo. Então, assim, tem como a gente ter umas receitinhas legais que dá... Não, e hoje tudo na internet que você pega, tá tudo ali, né, gente? Tá tudo ali. Sim, você tem acesso. Então, hoje em dia é desculpa. Isso daí que não quer fazer é desculpa. Ela é isqueirinho pelo exemplo, né? Que ela tá fazendo a parada. Ela não tá falando, não, vai lá, faz é bom. Não, ela vai lá, ela tá fazendo. E isso que é gostoso. Eu falo que falar é fácil, né? Sim. Eu tenho uma tia que fala que falar é fácil, que até papagaio fala. O duro é você realmente provar. Fazer acontecer, né? Você não tá falando, você tá praticando. Eu sou totalmente contra restrições, gente. Eu como de tudo na minha vida. Então, assim, se você me chamar para ir na sua casa e servir, seja lá o que for, eu vou comer. E eu não tenho essa de chegar em algum lugar e falar, isso eu não como, isso eu também não como. Não, eu como de tudo. Às vezes eu tenho um grupo de amigas lá que a gente adora japonês. Ai, delícia. E às vezes elas falam, gente, vamos no japonês? Vamos. Então, assim, porque esse pilarzinho das relações sociais é mais importante do que aquela caloria que eu tô comendo ali do japonês. Depois você queima, né? Entendeu? Depois no dia seguinte você faz uma esteira, você vai na academia, faz uma musculação. Não perca as oportunidades porque você tá fazendo... eu tô de regime, eu não posso sair. Você pode sair. Come o que pode ali naquele dia, sabe? Às vezes, quando eu tava querendo uma fase ali que na menopausa a gente começa a ganhar peso, né? Eu falei, não, opa, tá na hora de dar uma maneirada. Então, o que eu fazia? Eu gosto de gin tônica. Então, eu colocava água tônica, 0 açúcar, gelo, alecrim, limão. Eu só não colocava o gin. E eu colocava na taça.
na O gin taça. que é bom, pô. Não, mas eu falava assim, o hábito da gente ficar com a taça, bebendo, você tá com mais alguém Socializando com... socializando, também dá para ser feito isso quando você tá num Ai. processo de emagrecimento. Sim, Não sim. tem que se isolar porque você tá de Você sabe regime. que a Marina, amiga do Rafa lá que trabalha em São Paulo, me ensinou, achei o máximo. Você pega água tônica zero e coloca com esse chá que é gelado, sabe esse chá Eu de vi. sabor? Amora. Você põe ali, não tem álcool, você fica Que tomando. você põe também o bota- saquinho do chá ali, né? Eu vi. Fica E fica maravilhoso. colorido. Fica colorido, fica Fica maravilhoso. legal. Gente. Viu? É Tudo. inventar. É inventar, Tudo para dar uma né? Uma enganadinha Uma ali. enganadinha na cacholinha. Bom, gente, antes da gente terminar aqui, deixa eu dar um recadinho pra vocês, ó. Várzea Paulista faz 60 anos e a festa é para todos. No domingo, dia 23 de março, a partir das 7 horas, a Praça Céu será palco de uma grande comemoração totalmente gratuita. Shows imperdíveis com Tuta Mendes, Pagode da Gica, Sampa Crio e Johnson Souza, garantindo muita música e animação. Depois eu conto pra vocês, viu, gente? Olha lá, o Brisa aqui, ó, querendo que eu falasse errado o nominho aqui, que eu não falei. Tava esperando, né? Olha aqui, ó, todo mundo, você não viu a cara desses três aqui, ó. Viu? Tô de olho em vocês, mas eu treinei. Além dos shows, a festa terá aulas de ritmo. Olha lá, gente, tudo que a Paty falou aqui, ó. Praça Kids e feira criativa, com diversão para toda a família. O local é na Praça Céu, Rua João Póvoa, Jardim do Lar. Gente, não pode ficar de fora, né? Essas festas são gostosas, gratuitas, dá para ir com a família toda. Paty do céu, tem um monte de pergunta aqui que ficou para trás. Nós vamos ter que marcar A o gente programa. marca então outro dia, não tem mais gente vai tempo. ter que Daqui a pouco a gente vai ficar falando aqui, ó. Se deixar, não. a gente fala o dia inteiro. Gente, olha, juro mesmo, olha Tá quanta cheio de pergunta pergunta. aqui e nós falamos duas. Duas. Ó, o Xandão falou que vai, mas ele falou que se tirar a cerveja dele, ele mata um. Não, o Xandão, e eu falo assim pra ele, não, bem, então vamos tomar uma cervejinha sem álcool. Ele fala, amor, mas cerveja sem álcool, que graça que tem, né? Não, mas nós estamos reduzindo bem a cervejinha, ele já parou de fumar, nós estamos aí, ó. Você vê, a cerveja eu não gosto muito, mas Nossa, eu eu adoro amo. um destilado, um vinho. E assim, eu não deixo no final de semana, eu tomo meu vinhozinho assim. Então, não existe essa de, eu não bebo, não como doce. Não, eu como doce, eu bebo, Não, mas é na hora certa e na quantidade certa. Não, e olha só, você falou uma coisa tão importante que agora vai ser, ó, vai ser o meu bordão. Sexta-feira, as crianças chegam na sexta, né? Então, por exemplo, a Gabi já fica mais com a gente aqui durante a semana, mas o Rafa chega de São Paulo na sexta. Então, é dia que a gente senta lá, né? E aí a gente vai botar fofoca em dia, vai conversar e toma aquela cervejinha gostosa. Então, Xandão, não é mais dia de sexta-feira, é dia da gente, do quarto pilar, quinto. É o quinto pilar. Relações pessoais. Relações pessoais. Porque o dia que você for beber é o dia que você vai executar o quinto, quinto pilar. Então, Quinto pilar é todo dia. Né? não, aí não. Aí não dá, né, Viu? Brisa? Só atenção na quantidade. Uma cervejinha ali, tudo bem, né? O problema é que o pessoal toma 20 latinhas. Aí Não, que mas uma esse também, hein, Paty? Pelo Viu? amor de Deus, O uma pro- também é pouco. Viu? Aí que tá. Aquela pequenininha assim, O ó. bom de, tipo assim, o gin tônica, você toma só uma dose ali, você fica com aquele drink ali um tempão. É gostoso. E né? aí você não. A cerveja você bebe mais. É. Aí um destiladozinho, um Aperol Spritz, você bebe menos, a quantidade é menor. E você demora mais para beber. Sim. Então. Mas sabe um segredinho que eu aprendi com uma amiga lá de Santa Rita? Por exemplo, na cervejinha eu coloco um gelo, que ela fica bem mais geladinha e ela faz volume? faz volume e o gelo vai derretendo, ela fica fraquinha e é uma bênção. É uma bênção. É uma tática. É uma tática, a gente vai. Olha essas mulheres aí. E, gente, ó, dando outro recadinho pra vocês, não vamos esquecer, Paty vai gravar comigo aqui, hoje ela vai falar da pizza depois. Gente, a pizza do Sítio Agar, nós já estamos vendendo a todo vapor, que nós vamos fazer a entrega no dia 5, eu estou mandando no meu WhatsApp para todos os meus contatos, para eles não esquecerem de comprar a pizza, uma pizzazinha, gente, uma pizzazinha, vai comprar, nós estamos lá no nosso Instagram, ó, veja, eles estão de conchave esses dois. Gente, tá um complô aqui contra a minha pessoa hoje, viu, nesse programa. Então, ó, voltando na pizza do Sítio Agar, gente, por favor, Você tá comprou, até roxo, tanto rir. faz o Olha lá. depósito direto na conta do Sítio Agar e manda pra mim.
né? Que eu vou liberar, a Patrícia vai ficar muito feliz se vocês comerem uma pizza dessa vez, depois vocês vão queimar na esteira, né? Então é isso. Minha querida do céu. Obrigada pelo convite. Nossa Senhora. Adorei esse bate-papo. Ai, gostoso demais. Nós vamos marcar, gente. Nós vamos marcar outro bate-papo. E eu já vou estar fazendo todos os pilares. E eu vou cobrar todos os pilares ali, ó. Um por um. Ó, todos os pilares. Eu vou falar assim, não é só no relacionamento que eu tô boa, Paty. Vamos aprimorar todos. Vamos aprimorar todos. Querido, um prazer Obrigada, receber você aqui. Foi amei, demais, adorei. foi demais. E a gente marca a próxima para continuar ali as perguntinhas. Com certeza. Meus queridos, obrigada por estarem com a gente aqui, compartilhando desses momentos tão gostosos. E se Deus quiser, quarta-feira nós estamos aí de novo, tá bom? Um beijo no coração de todo mundo. Floquinhos para todos.